Uma produção do Cabeça Lab, com a realização do PROAC Lab, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Secretaria Cultural do Ministério do Turismo do Governo Federal. Cinema Cabeça Podcast. Alice Riff é roteirista, diretora e produtora de cinema na cidade de São Paulo. Estudou cinema na FAAP e Ciências Sociais na USP. Seu trabalho é focado no documentário, onde busca ter contato com a juventude e os direitos humanos, como podemos ver nos filmes Meu Corpo é Político, Plata Mama e Eleições. Alice, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar disponível a conversar com a gente. Bom, também obrigada pelo convite, fico feliz, adoro falar sobre cinema e saber também que conhecer projetos que estão falando sobre cinema autoral, independente e cinema brasileiro, enfim, também esse projeto de formação acho super importante. E eu assim, não de... eu fui descobrir o cinema já, sei lá, com 20 e poucos anos, sabe? Assim como eu, enfim, não tinha... nunca fui uma grande cinéfila, assim, quando jovem. E eu sentia o cinema muito distante. Essa é a verdade, assim. Era uma coisa que... nunca nem pensei na possibilidade de trabalhar com cinema ou ser cineasta. Eu fui... aí, quando eu entrei na faculdade, eu estudei Ciências Sociais e eu... Enfim, gostava muito da faculdade, gostava muito do que eu aprendia, mas achava que existia uma distância entre o mundo acadêmico e a realidade. E, para mim, assim, eu já comecei a perceber de uma forma meio orgânica, assim, que eu queria traduzir aquelas coisas que eu aprendia em sociologia, antropologia e ciência política para pessoas que não estavam ali dentro, que não estavam estudando aquelas coisas, sabe? Falar de uma maneira mais simples. Acho que sempre a linguagem acadêmica nunca me atraiu muito. E foi na faculdade de Ciências Sociais que eu fiz uma disciplina de antropologia visual e eu vi os filmes de antropólogos cineastas, assim, eu vi filmes de um antropólogo inglês chamado David McDougall, que eu lembro muito que, tipo assim, era um filme que eu vi, assim, que eu falei, caramba, eu quero fazer isso, sabe? Foi, então, minha vontade de fazer cinema nem veio dos cineastas mais, assim, clássicos e tal, né? Esse cara é um cara que tem uns filmes bem pequenininhos, que circulam muito no meio de antropologia visual e tal. Eu lembro que o filme, ele foi para uma escola na Índia, e ele começou a filmar lá os alunos dessa escola, assim, era uma escola só de meninos, assim, pequenininhos, e ele ficou filmando, e nessas a câmera foi se aproximando de um personagem, sabe, de um dos alunos, e era um menino realmente, assim, muito apaixonante e tal, e para mim, aquele filme ali foi o que eu pensei, nossa, é isso que eu quero fazer, assim. E aí fui estudar cinema, resolvi fazer uma segunda graduação, e tive bastante dificuldade, assim, na faculdade, fiz numa universidade privada, não tive muita relação, assim, porque achava que era... Enfim, não foi uma faculdade em que existia um espaço de conversa, de construção coletiva, sabe? Assim, tipo, eu acho que antes da gente sair para filmar, a gente precisa saber o que a gente está fazendo ali, né? Para que a gente vai filmar? Então, assim, eu fui descobrir mesmo, eu fui me descobrir no cinema depois que eu saí da faculdade, um pouco até traumatizada, assim, porque também na faculdade eu percebi que eu odeio sets gigantes, sabe? Eu não consigo, que a ficção realmente, assim, me interessa pouco, até por conta do tipo de trabalho, sabe? Do peso que é a equipe para se filmar. Enfim, tem mil maneiras de se fazer também ficção, mas, assim... eu sempre, até mesmo para pensar projetos, sabe? Para mim, assim, eu gosto muito de fazer filmes com pessoas, de filmar pessoas, de estar com as pessoas, de pensar junto. Então, para mim, eu acho que daí é isso. Eu fui experimentando do meu jeito, muito, muito sozinha, assim, muito com equipes muito pequenas. Muitas vezes a equipe era tipo meu irmão, minha melhor amiga que nem é muito do cinema, sabe? Era sempre e foi assim que eu fui indo, sabe? Fazendo uns curtas pequenininhos, que, enfim,
Hoje eu vejo assim, uns filmes que eu fazia meio que tudo, sabe? Eu era produtora, diretora, montadora, roteirista e não sei o quê, e aí aos poucos, acho que foi boa essa fase, assim. Mas assim, uma coisa que eu percebo é que desde sempre são filmes muito. O que me interessa é muito essa relação com o outro, sabe? É encontrar um filme junto, estar. A minha maneira de estar junto com pessoas que me interessam, sabe? E filmar. Eu E gosto como que muito. você encontrou esse prazer do processo compartilhado dentro dos seus filmes? Porque como que você encontrou essa necessidade de ver que o filme poderia caminhar por esse lado, abraçado ao tema? Como que você encontrou esse tema também, esse personagem? Como que funciona isso de você encontrar exatamente sobre o que você pretende criar sobre cinema desde os primeiros trabalhos? Eu, assim, eu não sou uma pessoa. As coisas meio vêm, sabe? É, eu acho que eu não fico muito caçando uma nova ideia, sabe? Porque se eu fico, ai meu Deus, eu preciso pensar num filme novo. Tipo, isso, para mim, as coisas meio que organicamente elas vão vindo e é muito a partir da minha vivência, do que eu tenho prestado atenção, do que tem me chamado atenção, é, e encontrar também maneiras de filmar, sabe? Então, acho que assim, eu sou muito, enfim, muito ligada a São Paulo, sabe? Uma cabeça muito urbana, assim. E eu acho que o meu exercício é sempre assim, algo me está me chamando a atenção, como é que eu posso encontrar um jeito de fazer um filme sobre isso, sabe? Sei lá, por exemplo, o meu último filme, Eleições, a gente estava vivendo tudo que a gente está vivendo no Brasil e tal, né? Desde 2013, uma juventude que diziam que era desinteressada, uma alta taxa de votos nulo, branco e tal, e todo um processo de, né, uma democracia em risco e a gente tipo sofrendo um golpe, enfim, a gente, né, num momento assim politicamente todo bizarro também, uma juventude que já nasceu depois da redemocratização. Eu ficava muito pensando como é que eu queria me aproximar dos jovens para falar de política. Eu acho que o exercício é como fazer isso, sim. E aí, bom, pensei, putz, se eu entrasse numa escola e gravasse uma eleição de Grêmio, por exemplo, sabe? Acho que no último filme foi bem isso, assim. E esse prazer de filmar com o outro desde os primeiros exercícios que eu fazia, assim, de documentário, eu percebia que, assim, eu me sentia bem, sabe? Eu me sinto bem quando, por mais que é cansativo, eu me sinto bem quando existe esse momento de criação, esse momento de ter uma ideia e de compartilhar essa ideia, e daí essa ideia vai se transformando. Eu gosto desse processo documentário, assim, que é aberto, né? Desde o começo, assim, pelo menos da maneira como eu trabalho, que a gente meio que entra de um jeito e sai de outro, e vai juntando gente, todo mundo sai transformado e todo mundo viveu uma experiência que tá lá no filme, mas, né, para aquele filme ficar pronto é uma transformação coletiva que todo mundo passa. Enfim, acho que todo o processo de filme é assim, né? Mas quando você está com equipes menores e também com personagens que são eles mesmos, né? Eu até no último filme eu experimentei eu também na frente das câmeras, sabe? Eu também fui personagem, assim, então, enfim, não sei se eu te respondi. Sim, respondeu. Eu também fico pensando sobre seus filmes, ainda mais pensando na eleição e os outros longas também. Ficou uma relação que é lógico que esse filme ele registra um momento, um acontecimento que político, né, do país, e ele é um registro bem fiel a esse tempo. Eu fico pensando como é interessante, né, que a cada momento quando a gente assiste há uma interpretação sobre o filme. E os seus filmes poderiam haver alguns recortes bem específicos. Queria entender como que você vê essa mudança do tempo e como que esse filme vai maturando em relação ao andamento do tempo. Eu penso até bastante nisso, assim. Eu acho que, primeiro, eu tenho achado bem interessante pensar que os filmes são também um registro, um documento desse momento, né? Assim, do momento em que ele é filmado, sabe? Eu não acho que, por exemplo, assim, o Eleições, por exemplo, ele pode
ele é um filme que faz parte de um contexto, mas, sei lá, às vezes eu passo ele em um contexto completamente outro, sabe? Tipo assim, sei lá, uma escola fora do Brasil, ou, sei lá, professores de um lugar, de um país, sei lá, super, um país rico e não sei o quê. Aí eles se interessam pelo processo de educação, pelo processo de democracia dentro da escola, a energia dos jovens, por exemplo, sabe? É uma coisa que chama muita atenção. Então, eu acho que, assim, todos os filmes, assim, eles têm muito a ver com o presente, têm muito a ver com o contexto político do momento, mas eu acho que é a partir daí que eu me alimento para pensar filmes e para filmar. Eu, de fato, gosto de filmar o presente, discutir o que a gente está vivendo, mas eu acho que cada vez mais eu entendo, assim, nesses filmes que eu venho fazendo, que o que tem ali é uma energia, sabe? Uma energia de viver, de pensar, uma reflexão sobre o mundo, sobre a vida, que isso não fica datado, sabe? Isso, assim, Meu Corpo é Político, por exemplo, de fato, o filme foi filmado em 2016, estreou em 2017, e a gente viveu um momento ali de uma militância LGBT, que hoje né, a gente vive num Brasil diferente e tal. Por mais que isso esteja ali, aquele momento, o que eu percebo é que o que aquele filme tem, que faz dele um filme que é um filme, não, né, uma coisa datada, é o olhar que a gente troca ali, sabe? Eu com eles comigo, assim, a gente está falando de outras coisas, a gente está falando de respeito, a gente está falando de amizade, a gente está falando de comunidade, a gente está falando de desejo de viver. Isso daí, independente do tempo, né? Assim, esses dias eu não sei quem que eu ouvi, então minha memória não tem estado boa, mas alguém disse que talvez tem filmes que a gente vê hoje que na época eram filmes que tinham a ver com um contexto político e tal, nanana, e que a gente nem acaba que se perde isso, e o filme acaba que, né, ele tá vivo até hoje porque ele traz alguma outra coisa que é uma coisa, no meu caso, eu acho assim, que é uma coisa do que tem de humano, sabe? Do que tem de vida, assim. Que eu acho que é o que Eu mais acho, me interessa, sabe? Porque no fundo eu acho que né, fico inventando temas e coisas, tal, né, para no fundo me encontrar com pessoas e filmar a vida acontecendo, sabe? Eu acho que é um pouco isso. O processo do eleições é uma grande zoeira, na minha opinião, sabe? Aquelas eleições é tipo uma maneira da gente inventar alguma coisa para fazer, sabe? Nada demais, nada além disso, assim. Salve, mundão! Tá tranquilo? Eu sou a Lívia. Eu sou a Laura. E a gente vai estar gravando pra vocês o negócio do Grêmio Estudantil. Eu acho muito interessante no seu cinema, porque ele tem um contato muito próximo com os personagens, né, que você está reproduzindo, e tem uma sensibilidade de ir compreendendo num tempo muito importante de cada um, né, dentro dos imigrantes em São Paulo, o relacionamento com os sonhos e com as ambições dentro desse novo país, ou esses novos jovens que estão começando a articular esses pensamentos de identidade, né, tanto as eleições têm uma proximidade com os personagens que parece que requer um tempo muito específico até para conhecer o tempo de cada personagem. Então, eu quero saber como que você conhece realmente o quanto você busca dentro do filme ou o quanto você espera acontecer. Eu acho que é interessante pensar nisso, porque no final, talvez o meu trabalho seja, talvez, criar ou construir esse tempo e esse espaço proposto por esse universo que eu estou me aproximando e trocando. Eu acho que o tempo, eu acho que assim, essa construção do tempo ela é feita, né? E o tempo ele é construído a partir dessa relação. Por exemplo, no Eleições, eu acho que eles impuseram ali um tempo logo de cara, sabe? Um ritmo, uma velocidade, a própria movimentação de câmera, sabe? Assim, a gente já imaginava, né? Assim, que não ia dar para ficar com uma câmera no tripé, que não ia dar para, assim, os deslocamentos tinham que ser super rápidos, porque, enfim, já vinha fazendo pesquisa na escola antes e tal. Mas eu acho que é isso, é um pouco adequar
equipamento, equipe, enfim, toda uma logística a esse tempo. O pensamento do tempo é um dos pensamentos do tempo, do ritmo. Eu acho que é um dos pensamentos mais importantes, assim, porque é meio isso que a gente está construindo, né? Cada filme é isso, você é convidado a entrar num universo específico e ele impõe seu tempo, ele impõe os ruídos, né? Por exemplo, Eleições é ultra barulhento, né? Já o Meu Corpo Político é um filme mais silencioso, mas tem a ver com o que a gente está querendo dizer, assim, e com o que os personagens também trazem. في الدنيا الكبيرة وبلادها الكتيرة لفيت 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 ولما ناداني حبي الأولاني سبت كله وجيت وفي حضنه اترميت وغنيت سلامة. Eu acho que, assim, tem uma coisa, só mais que é um pouco de pensar o som no documentário. O som é muito narrativo, né? E eu sinto que quando eu estou num processo de pesquisa, uma das coisas que eu mais faço é prestar atenção no som, sabe? Nas músicas. Sei lá, assim, como que é essa rotina sonora, assim, nesse universo que eu estou entrando, sabe? Eu observo muito, assim, acho que é uma coisa que, naturalmente, o som está muito presente no meu momento de pesquisa, assim, então, sei lá. Eu acho interessante isso, porque também quando eu me deparo com o seu cinema, eu percebo como é presente a cultura desses personagens em geral, né? Tanto, principalmente a música, né, falando em questão do áudio, ela é um personagem muito forte. Queria entender com você como que ressalta essa cultura muito própria de cada um, como que eles trazem para você mesmo, como que eles oferecem, e em contraposição até esse curta-metragem do seu sobre o rap, que ele já impõe uma forma, né, de apresentação que é muito interessante, em que a gente sempre busca essa mesma dinâmica dessa apresentação durante o filme. Então, como que você encontra como essa força da cultura vai se relacionar com os personagens dentro do filme? Eu acho que, assim, é uma das maneiras da gente apresentar a personagem, né? Uma das maneiras, assim, para mim. E também, assim, quando você está conhecendo alguém, música é uma das coisas que enfim, faz com que você entenda quem é essa pessoa. E principalmente quando a gente fala de juventude, né, que eu acho que a maior parte dos meus personagens são jovens, assim, a música, ela é muito um marcador de quem eu sou, quem eu quero ser, né? E é uma maneira também que, enfim, eu me interesso, sabe? Eu me interesso saber o que as pessoas estão escutando. Eu nunca coloquei uma música minha, sabe, num filme, assim, uma música que é a música que eu escuto num filme, assim, eu gosto muito, tipo, quais são as músicas que entraram aqui, quais são as músicas que eles e elas trazem. Para mim, eu adoro, sei lá, meio que meus filmes eu sempre penso, assim, não preciso nem pensar, a música sempre chega, sabe? Antes de qualquer coisa, sempre que eu tô filmando, eu já, sei lá, meio naturalmente, logo no começo eu já abro uma playlist, tipo, no Spotify, sabe? E para já começar aí, e eu basicamente só escuto essas músicas durante o período. Agora eu tô filmando esse filme que eu te contei, O Policial e a Pastora, e eu tô filmando uma pastora, né? E daí eu tô agora, assim, até tipo, tô com uma playlist que tem uns 4 louvores, assim, são os louvores de luta. Mas, tipo assim, sabe, eu já tô pirando nos louvores, e daí, assim, é isso. Na hora que a gente foi filmar lá, uma vez que iam ter várias músicas, eu já falei para as pessoas, não, essa daqui eu não gosto, sabe? Eu não sei. E acho que a música é importante ter música em filmes. Não sei, para mim os momentos musicais são muito gostosos sempre. Assim. Polícia. Pode ir? Aí.
fazendo rima aqui, minha memória revive os tempos do enquadro da Kate Marrone, do Steve, na porta de escola fazendo zoeira. Encosta todo mundo, ninguém tá de brincadeira. E é isso, cadê o bagulho? Senhor, não sei de nada, só tô aqui fazendo um barulho. Aí moleque, não leva uma comigo não, ninguém tá de brincadeira na situação, nem eu senhor. Eu só tô aqui me divertindo e fazendo o pessoal rir. Eu juro, parceiro, que eu não tenho malícia, não tenho problema nenhum com a polícia. O problema é que a polícia tem problema comigo. Me vê na rua, me acha inimigo. Olha as tatus, mas não sabe que eles estão falando com Marcelo Gugu. E eu queria voltar um pouco, porque você falou da sua relação quando você estudou cinema e que você não se via exatamente dentro daquele jeito, né, daquela forma. Eu queria entender, quando seus filmes começaram a ser exibidos pelos outros espaços e começou a entrar dentro do que é dito como cinema, qual foi sua relação? Como que foi ser aceita? Como foi ser assistida? Como foi essa troca? Então, enfim, achava que edital eu nunca ia ganhar e que festival não era para mim também, meus filmes nunca iam passar, até que uma hora enfim, já tinha me formado, estava fazendo alguns trabalhos e eu falei, não, eu quero fazer eu tinha essa ideia eu queria fazer o Cidade Improvisada, porque, enfim, tinha essa cena das batalhas de MC, eu estava um pouco próxima disso, e aí e eu achava que era uma boa maneira, assim, de fazer enfim, ao invés de ser um MC contra o outro, todos contra uma cidade como São Paulo e tal, e falei, não, eu pensei, eu vou fazer esse filme porque eu quero fazer tipo, eu tava assim, não vai dar certo de eu ficar trabalhando em produtoras e não sei o que, sabe, eu fui lá e fiz assim, com, sei lá, dinheiro próprio, ou sem dinheiro na época, porque assim, uma câmera emprestada, daí não sei quem, sabe, montamos lá uma equipe de amigos. E esse filme passou nos festivais. E eu me lembro de ter ido para o Festival de Tiradentes. Na verdade, o primeiro festival que ele passou e que eu fui foi o Festival Visões Periféricas, que é um festival que tem no Rio. E depois que era de gente jovem fazendo seus primeiros cursos. Tá todo mundo por aí, sabe? O próprio Lincoln que vocês conversaram, a gente se conheceu lá. Não, o Lincoln a gente se conheceu no Festival Entre Todos, também por causa do Cidade Improvisada. No Festival Entre Todos, com esse mesmo curta, e fui para Tiradentes. Bom, quando esse filme que foi aceito nos festivais, passou nos festivais e tal, que foi meu primeiro curta, e eu comecei a conhecer o que estava... Porque isso foi 2012, eu acho. 2012, 2013. E aí eu comecei a ver o que estava sendo feito no Brasil de cinema, sabe? Eu conheci pessoas de fora de São Paulo, assim, que estavam produzindo um cinema muito interessante. Eu me lembro de ir para Tiradentes e ver pouco mais de um mês do André Novaes, sabe? Ver uns filmes, sei lá, do Ceará, ver uns filmes de Minas e ver outros cinemas, assim. E foi nos festivais que eu conheci um tipo de cinema e um tipo de pensamento de cinema que me interessava. E isso eu fiquei muito feliz, assim, porque eu falei, nossa, sabe, eu comecei a encontrar pessoas parecidas, que pensavam parecidas, que faziam cinema que me interessava também. Eu só conheci isso, tipo, depois de ter me formado, sabe? E aí acho que foi o que me deu força, assim, para falar, nossa, eu daqui não saio mais, sabe? Acho que, assim, peguei um momento bom também, né, porque o meu corpo político foi, né, um momento de editais e fundos muito bons, assim, que foi um momento em que muita gente conseguiu fazer seu primeiro longa, conseguiu produzir bastante coisa, conseguiu trabalhar bastante. E também eu acho que foi muito nos festivais e conhecendo, assim, uma diversidade grande de filmes e de tipos de produção e, enfim, filmes mais artesanais, sabe? Que eu também, eu acho que dei uma, assim, eu me senti parte, sabe, assim, tipo, por esse cinema eu tô a fim de participar, de lutar, enfim, não, assim,
não me encaixo em outros lugares do audiovisual, por exemplo, esse mercado que, enfim, todo mundo fala e tal. Eu entendo que eu faço coisas diferentes, sabe? Que eu tô em outro lugar, assim. E é difícil, eu acho que a gente tem que lutar por esse espaço, sabe? Mas pra mim é isso que faz sentido. E eu vejo os filmes, assim, desde os curtas, sabe? E os curtas estão até hoje passando e tal, mas os longas também, assim, o quanto que tem espaço e quanto que a gente pode abrir espaços, enfim, de formação, de exibição. Então, sei lá, eu acho que, para além de produzir filmes, sabe, eu comecei a me interessar muito por distribuição, por formação, outras coisas que estão ao redor, assim, de fazer o filme que me interessam muito também. Quando você se encontrou nesses outros espaços, como que estar próximo de outras pessoas que praticam cinema também com o mesmo propósito se relacionou com você? Eu fui, por exemplo, sei lá, por exemplo, o Vinícius Silva, que não sei se você conhece. O Vinícius, ele é um realizador que a gente se conheceu num festival. E ele trabalhou no Eleições, a gente está produzindo um filme juntos agora, eu estou produzindo o primeiro longa dele. Eu acho que, enfim, essas trocas meio naturalmente vão acontecendo, né? Porque você vai se aproximando das pessoas. E acho que eu sou uma pessoa também que acabei participando de muitos laboratórios de desenvolvimento de filme, sabe? Isso para mim foi bem importante porque... primeiro porque eu achava que eu tinha um buraco mesmo, assim, enfim, uma dificuldade de pensar projeto, de escrever projeto, de desenvolver e tal. Eu acho que a minha formação no audiovisual mesmo, ela é meio fraca, sabe? Por exemplo, roteiro, enfim, algumas coisas eu sentia... Eu comecei a gostar, eu gosto muito, gostei, assim, já participei de alguns desses laboratórios e foram sempre muito bons pra mim, assim, pra trocar, porque também eu trabalho muito sozinha, sabe? Então, eu acho que a gente troca quando a gente, enfim, tá ali por uma semana com vários projetos e começa a trocar ideias sobre projetos de um, de outro e tal. Pra mim, isso sempre foi muito rico, assim, já participei algumas vezes. E a partir também desses laboratórios, tem pessoas que eu segui trocando, sabe? Ideias e novos projetos e tal. Eu gosto muito desse diálogo e de... Uma coisa que também eu venho fazendo bastante é um pouco orientar outros projetos, sabe? E acabei que virei também produtora executiva de alguns filmes. Por isso, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com outras pessoas e de trabalhar junto com outras pessoas para desenvolver o projeto dos outros, assim, sabe? Então... Enfim, eu acho que essa colaboração vai acontecendo e eu acho que é muito rica, assim. Eu acho muito gostoso esse trabalho coletivo, assim. Queria entender como que você e o porquê exatamente você abraçou o documentário ou foi abraçada pelo documentário. E mesmo documentário, assim, porque documentário, ainda bem que eu nunca pensei mesmo em ficção, porque eu não sei se eu já teria feito um filme de ficção, mesmo que fosse de baixíssimo orçamento. Assim, enfim, não dá pra saber, né? Mas a verdade é que a produção de documentários é muito menos custosa e talvez isso seja algo que faz com que eu produza até que relativamente bastante, sabe? Porque eu faço filmes com orçamentos bem baixos e são os orçamentos que todos os meus filmes são produzidos pela minha empresa, né? Assim, nunca teve uma empresa que produziu um filme meu, uma outra produtora, sabe? Então, eu fico pensando assim, que é isso, esse tamanho... Sabe quando você começa a fazer Enfim, eu encontrei um jeito que eu consigo produzir o que eu gostaria, mas se eu quisesse produzir algo um pouco maior, aí eu já acho que eu começaria a ter um certo problema, sabe? Porque... Enfim, mas o documentário pra mim sempre foi isso. Pra começar, assim, é uma coisa que, assim, tem coisas que eu simplesmente não me interesso. Tipo, eu não consigo criar um personagem do zero, sabe? E eu sou completamente fascinada por pessoas que estão ali prontas
e que, enfim, trabalhar com esses personagens reais, assim, e, enfim, e pensar nas potencialidades da linguagem documental mesmo, assim, pensar em linguagem, em dispositivo, em o que a gente faz, né, assim, todas as questões que vêm junto quando a gente pensa em filmar o real, vamos dizer assim. Esse filme que eu tô fazendo agora é um filme muito mais sobre a negociação entre eu e os personagens. Aliás, o filme é sobre a negociação, sabe? Justamente acho que por pensar isso, assim, por exemplo, os outros filmes, toda a negociação tá escondida, né? Assim, eu tô ali quietinha, sabe? Então a gente. Então toda essa parte de construção de relação, ela é fora do. Ela não tá no filme, né? E eu comecei a justamente pensar que. Ou pelo menos me interessar por tudo isso que eu vinha deixando de fora, sabe? Enfim, o filme que eu tô fazendo agora é justamente isso, assim, é o filme sobre essa negociação que tá me parecendo mais interessante do que o filme. Tá bom, então quando a gente terminar o filme, a gente tem uma possibilidade de fazer um filme, sabe? Isso tem sido a minha pesquisa, assim, de agora, assim. O que é pra mim uma coisa muito nova, porque também eu acho que eu aprendi, assim, eu já sabia um pouco como fazer desse jeito, sabe? Eu acho que os outros filmes era muito eu quietinha, enfim, muita conversa, muita construção conjunta de o que vamos fazer, como, por quê e tal, nananã. E aí quando tava tudo, tá bom, quando tá tudo pronto, na hora de filmar, eu ia ali e ficava quietinha organizando, né, coordenando e tal, mas eu não, eu estou, né? Mas eu acho que de um jeito muito de uma câmera muito silenciosa, um pouco distante, muito observadora, né? Embora, enfim, claro que é uma câmera que está comentando tudo o tempo inteiro. Enfim, mas é isso, assim, eu acho que eu tô num momento um pouco de olhar para esse meu personagem, para esse meu lugar, de uma outra maneira, assim, de me, sei lá, deslocar um pouco a câmera, sabe, de onde eu comecei, eu fui me acostumando a deixar ela, assim. E o seu cinema, como você falou, ele é muito ligado à cidade de São Paulo. Eu queria entender como que a cidade acaba tomando esse espaço ou se é um propósito que você sempre encontra relacionar esses personagens com a cidade, porque talvez seja alguma coisa inerente também a essas pessoas. Sim, eu acho que é um pouco, assim, que nem a gente estava falando antes da música. Eu penso que, bom, assim, eu moro em São Paulo a vida inteira, sabe? Eu fiquei pouquíssimo tempo fora de São Paulo. E eu acho que São Paulo tem uma coisa de não ter horizonte, assim, sabe? De você estar o tempo inteiro meio que dentro daquela rotina, daquela cidade, você não. Às vezes você passa dias sem respirar, assim. Tanto é que pelo menos quando saio de São Paulo, parece que você respira, você vê um pouco além, assim, você lembra de olhar para o fim de tarde, assim. Eu não sei se às vezes as pessoas acabam que entram numa rotina louca e é isso, a gente não vê o céu às vezes, sabe? Então, pra mim, enfim, como esse é o universo que eu vivo e que eu caminho pela cidade e tal, quando eu me encontro com as pessoas parece que é muito, acho que essa coisa de São Paulo muito utilitário, né? Uma vida muito utilitária e muito e a cidade entra como personagem ou compondo com os personagens assim enfim, acho que é uma construção meio de tudo ao mesmo tempo, né? Assim, uma paisagem que é de corpos enfim, objetos da cidade e lugares e tal. Eu pergunto isso porque como saí de São Paulo e essa mudança de cidade, para mim se tornou uma coisa meio crítica, que daí eu não conseguia encontrar o que eu faço, o que eu tenho interesse de criar no espaço que eu tô, né? Acaba parecendo que a gente pertence muito a um espaço e a uma forma de fazer, que quando está em outro espaço, eu não tenho a certeza se é a questão do processo em si, né? Se é uma questão de descobrir esse espaço, a semelhança desses espaços,
ou é porque realmente eu pertenço a algum lugar e o que eu crio é muito próprio desse lugar? Então, é por isso que eu fiz essa pergunta sobre o seu cinema, né, para entender o quanto a cidade de São Paulo caracteriza a sua obra, ou ela acaba sendo a consequência do que você cria. Por exemplo, se você tem interesses em produzir cinema em outras cidades. Você sente isso agora que você está morando fora do Brasil, você sente isso uma dificuldade de criar? Sim. Eu tô nessas semanas aqui fazendo esse trabalho aqui na França, né? E eu fiquei pensando um dia desse, assim. Me veio isso. Se eu morasse aqui, eu acho que eu não ia. É possível morar aqui e fazer cinema? Eu acho que eu não conseguiria, assim. Eu acho que precisa. Não sei, pra mim, eu preciso estar no Brasil pra fazer filme, pra seguir fazendo os filmes, sabe? Aí eu ainda fico andando, assim, por aqui, por essas cidades, tudo. Eu falo, mas que filme eu faria aqui? Tipo assim, às vezes, eu não sei, eu tenho refletido sobre isso, assim. Eu sinto que eu preciso... Na verdade, assim, eu já fiz coisas em outro... Mas mesmo assim, tô refletindo aqui agora. Mas eu fiz um projeto, eu comecei a fazer um projeto com uma amiga, que era sobre suicídio com jovens em São Gabriel da Cachoeira. E chegou um momento, a gente fez um pequeno, um curta-metragem, assim, a gente fez algumas coisas, a gente fez um bom trabalho lá, mas ele não seguiu e eu pensei que era pela minha distância mesmo, sabe? Assim, é uma coisa assim de construir relação, de estar lá todo dia, tipo, ir lá. Assim, eu trabalho muito, eu acho que, assim, né? Você tá fazendo uma coisa que você tá vivendo bem ou mal, mesmo que você não tá vendo os personagens do seu filme todo dia, você tá ali naquela mesma rotina, naquele mesmo universo. Eu acho que faz todo sentido, assim. Até porque parece que as pessoas desse espaço pensam diferente de você. Então, às vezes, o que você propõe não é algo tão necessário quanto você propõe no seu próprio espaço. Parece que as pessoas entendem melhor o seu propósito de criar, de fazer, do que fora do seu ambiente. Até porque, é óbvio, você está em outro espaço, então tem artistas nesse outro espaço, então tem sempre um privilégio, então acaba não conseguindo produzir em si. Mas quando você reflete criar, parece que vira um abismo mesmo do que eu sou. Então eu posso criar qualquer coisa, é assim? Então eu só faço filme, ia fazer filme, mudei de país, mudei o meu cinema, agora não tem nada a ver com o que eu faço, né? Então parece que acaba virando uma barreira mesmo. Eu fico pensando muito, será, fora do Brasil, parece que o tema mais inquieto é a imigração em si. Parece ter um debate muito latente que parece que eu consigo trabalhar, mas ao mesmo tempo eu penso, mas parece que não pertence a mim ainda. Talvez quando eu passar por tudo isso e perceber o que aconteceu comigo, aí eu vou criar essa maturidade para entender e poder falar sobre isso. Mas no momento eu estou tão vítima da situação que eu não posso olhar com sobriedade e produzir. E parece que quando a gente está na própria casa, a gente consegue ter um pouco disso, ou compartilhar das ideias, né, e chegar à conclusão. Eu não sei como está sendo aí, mas essa questão de conversar sobre o cinema em si, ter essa troca, é totalmente diferente. Como que você está tendo essa relação aí? Eu descobri desde 2018, assim, eu descobri fazendo eleições, que eu me dou muito bem, que eu gosto muito de trabalhar com audiovisual e educação e de trabalhar com audiovisual em escolas. Eu já gostava, assim, de instituições, assim, mas ter acesso a uma escola e com câmera e com desculpa de que a gente, né, assim, com essa coisa de, vamos fazer um ateliê de cinema, vamos fazer exercícios de audiovisual e tal. Isso é uma coisa que eu gosto muito, assim. E é uma maneira de... Quando a gente tem uma câmera no meio, assim, a relação, ela parece que, né, ela vai rápido, assim. E... Então... Enfim, eu acho que eu tenho... É isso, né? Eu não tô fazendo um projeto meu. Eu tô entrando em contato com pessoas diferentes. Eu também sou diferente. A gente tá tentando se entender e se apresentar um pro outro com essa câmera no meio, sabe? Eu não sei, eu tô exatamente no meio desse processo com... Eu tava te contando, com jovens que fazem técnico em agro, negócio, sei lá. Eles vão pilotar trator em
fazendas e tal, sabe? Então é uma escola agrícola. Então é tão diferente, assim, sabe? E eles aqui também são super do campo e super orgulhosos do campo. Eu nem sei, assim, é isso, eu tô num processo que... Mas essa coisa de descobrir a si mesmo e descobrir o outro através da câmera, aqui a gente tá trabalhando o retrato, que é uma coisa que eu acho muito legal. Então, assim, eles vão fazer retratos de trabalhadores da escola. Então, a gente hoje fez um dia de entrevistas, que eles vão conhecer quem são esses trabalhadores e daí pensar em pequenos roteirinhos que eles vão transformar em imagens. Eu acho que, para mim, assim, esse tipo de oficina e de exercício é super rico, assim, para que a gente... Aí eu me sinto muito juntando as minhas formações, sabe? Assim, eu vejo muito assim uma ciências sociais sendo praticada, sabe? A pessoa aprendendo a olhar para o outro, com respeito a gente conversar o que você escutou, como é que você vai transformar isso em imagens e tal. Eu acho que e aí não sei, porque não é muito sobre mim, entendeu? Não é que é um projeto meu, sabe? É muito mais uma coisa de fato, o meu projeto, assim, o que eu tenho me interessado muito é nessa formação em audiovisual, que eu não tenho, assim, nenhum estudo teórico, sabe? Ele vem sendo prático desde as eleições que eu acabei que eu fiz isso em alguns lugares, assim, e eu tenho achado isso interessantíssimo, assim, acho que é uma coisa até para daqui a pouco começar a sistematizar e tal, porque é muito interessante. Eu conversei com o Lincoln e o Lincoln falou uma coisa muito interessante sobre a força da educação, do audiovisual sobre a educação, né? Juntar os jovens, trazer o poder da câmera e do discurso pela questão de registrar uma história, né? Arquivar pessoas, pensamentos, lugares, e ele tem uma pesquisa muito, muito bonita sobre isso, né? Sobre manter a memória dessas pessoas e desse lugar. E eu queria saber como que você vê essa questão da educação e com o audiovisual cada vez mais necessário, um mundo cada vez mais cheio de vídeos por todos os espaços, né? Imagens e sons, como que ficam essas pessoas que cada vez mais vão ser prejudicadas pela falta de acesso a esse meio? Eu acho assim que, embora todo mundo possa se fotografar, todo mundo tenha redes sociais e blá, 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 é muito diferente quando você está falando de uma produção de cinema, ou mesmo assim, sei lá, vamos montar uma exposição de fotografias, um curso de fotografia. Falar sobre cinema, falar sobre audiovisual, falar sobre uma produção artística com pessoas que... aí eu tô falando assim, por exemplo, se a gente for pensar em alunos de ensino médio público no Brasil, a gente sabe como que esses alunos são vistos, sabe? Eles são vistos como pessoas desinteressadas na escola, desinteressadas em ser alguém, que não estão nem aí para o futuro. Assim, todo tipo de... Né, a juventude, ela sofre um preconceito muito grande, assim, né, e assim, a juventude pobre, principalmente, assim. Todas as vezes que eu fiz trabalho de audiovisual com jovens em escola pública, porque eu só fiz em escolas públicas, você percebe que quando você dá a câmera e você começa a mostrar que essa câmera ela pode ser uma aliada sua para você contar a sua própria história, do seu jeito. É impressionante como, assim, você não encontra nenhum jovem desinteressado, sem ideias, sem criatividade, tá todo mundo borbulhando, sabe? O que falta é espaço, o que falta é alguém que venha com uma proposta que de fato interesse, sabe? Coisas desse tipo. E aí eu acho que... Porque não é simplesmente você ter um celular com câmera, sabe? Eu acho que é você, de fato, se apropriar de uma linguagem, você, de fato, contar uma história, conseguir ter um videozinho ali montado de 5 minutos, de 30 minutos, ou, sabe? Fazer o seu curta-metragem, ou o que for. Isso ter um começo, meio e fim, sabe? Assim, faz toda a diferença, assim, até como... Então, eu acho que, assim, são processos, assim, pensando nesses processos de formação, são processos que eu acho que
acaba que não é só o processo do filme, sabe? Mas muita coisa vem junto, assim, que é uma coisa de meio de levantar a cabeça, sabe? De falar, não, olha, eu vou filmar aqui minha rua porque minha rua é foda, sabe? É um pouco essa formação de olhar, sabe? De a gente... porque o jovem, ele é ensinado a olhar para tudo que tá ao redor dele e falar, isso tudo é uma porcaria. Talvez tenha um monte de coisa que precisa melhorar, mas assim, essa mudança de ponto de vista já faz com que você olhe e fale. Enfim, acho que as pessoas se apropriarem do que elas têm, se apropriar dos seus direitos, se apropriar, começar a dizer não, começar a se questionar e tal. Acho que o cinema, né, assim, oficinas de audiovisual tem muito essa função, sabe? E eu queria passar agora a parte dessa entrevista para a gente poder conversar um pouco sobre os seus próximos projetos, né? Como que você está idealizando. Primeiro eu queria entender como que você acaba escolhendo os projetos, né? Se são à medida do que dá, acaba acontecendo algum edital, algum laboratório, ou às vezes é a demanda de algum personagem que acaba sendo meio urgente, né, o registro. Como que você escolhe os seus próximos projetos? É o que eu te falei, é um pouco vai seguindo, assim, são as coisas que eu vou me interessando e vou me aproximando enfim, acho que escrever projeto de filme é uma maneira de eu me aproximar, de eu ter que pesquisar mais e os filmes meio vão indo assim. Não, que tem coisa também que o tempo daí passa, daí eu meio que perco um pouco o interesse, outros o tempo vai passando, sabe? E eu vou descobrindo novas coisas e eles vão ficando até que são feitos. Porque eu me pergunto até quando essa questão de acabar tendo que engavetar projetos é normal, ou se é algo natural dos filmes, né, dos projetos, em, sei lá, conseguir, às vezes, captação de dinheiro, ou conseguir registrar e depois editar e conseguir seguir em frente, ou se há uma certa necessidade de dedicação e falar, não, esse próximo projeto é o próximo, ele precisa sair antes do que outras ideias, porque as ideias, muitas vezes, para os artistas são múltiplas, né? Dá vontade de fazer 5 filmes em sequência e escolher qual é esse próximo, entender qual que é o próximo. Como que funciona isso? Eu não tenho milhões de ideias ao mesmo tempo. Eu, tipo assim, eu tenho... Por exemplo, agora eu tô fazendo esse filme e tenho... Que eu já tô fazendo há 3 anos e tem um novo projeto que eu tô escrevendo, mandando para edital. Mas eu não... É isso, assim, aí eu vou até o fim, sabe? Tipo assim, eu dou um jeito desse projeto dar certo e eu conseguir fazer. E demora, mas eu vou. E aí, quando esse estiver acabando, daí eu pego outro, assim... Eu sou meio assim, eu não tenho milhões de ideias e coisas. E quando eu tô fazendo um filme, minha cabeça tá 100% nesse filme. Acho que é por isso que eu não penso em outras coisas, sabe? Nem me vem assim, tipo, nossa, deixa eu anotar aqui que eu. É muito doido, mas eu fico em uma coisa, quando essa coisa tá acabando, parece que uma coisa me leva a outra, sabe? Eu sinto que. E eu sinto que isso acontece de forma natural, assim, não é. Eu não. Vai acontecendo mesmo, assim, num tempo que. Enfim, sei lá, por exemplo, agora nesses últimos anos, na pandemia, esse último filme que eu tô fazendo, daí, bom, eu pego um trabalho, sei lá, que dura 6 meses, daí dou uma distanciada, depois volto. Acho que esses tempos também tenho achado que eles fazem bem, assim, sabe, pra amadurecer o projeto, as ideias, assim, mas eu sou meio... E eu vou até o final, assim, porque meio que, não sei, assim, se eu não... Nenhum projeto naturalmente rola, sabe? Assim, do ponto de vista de financiamento e tal. Então, é um pouco criar uma estratégia. Minha estratégia tem sido fazer filmes cada vez menores sabe? Enfim, por orçamentos... Enfim, não ficar aumentando, né? E, assim, inventando mais dificuldades. Mas, assim, filmes muito pequenos e muito simples. Até porque... Enfim, é o que eu tô com vontade de fazer, sabe? Esse filme de agora são 2 retratos, assim, são 2 locações, basicamente, assim, a casa de um cara, a casa de uma mulher.
enfim, até agora a gente fez 5 diárias para cada, talvez eu não vá querer filmar mais, não sei, acho que não, sabe? Então é um pouco assim, bom, isso daqui é o mínimo que eu já tô fazendo um filme mínimo, sabe? Eu preciso dar um jeito de conseguir fazer, assim, enfim, sei lá. Acho que se eu não quiser muito, eu não estaria fazendo os filmes, sabe? Porque não tem ninguém esperando um filme meu, não tem ninguém esperando, tipo, um envelopinho com dinheiro para dar para mim. Ah, claro, faça seu filme, porque a gente adora seus filmes. Não, assim, eles só existem por insistência minha. E como que você vê após todos esses acontecimentos políticos, né, e até questões mais mundiais, acabou modificando muito o que a gente conhece, né, como forma de produzir cinema, né? Dentro da indústria do cinema, né, entre aspas, a indústria, é muito uma pergunta de como continuar e se vai haver novos momentos com mais investimento. Como que você vê o cinema a partir desse momento com menos financiamento? Se você acredita que vai diminuir realmente o número de produções, ou, que nem você diz, né, você busca cada vez menos filmes mais simples, né, com orçamentos mais simples, se os filmes vão acabar buscando um pouco mais essas saídas. Eu digo até em questões mais amplas, assim, essa grande indústria de audiovisual, né, um audiovisual mais enxuto de dinheiro, se ele sobrevive a tudo isso. Olha, eu sinto assim, eu acho que essa guerra desses dois grupos, um grupo que é um grupo, enfim, de pessoas que pensam de forma individual, de pessoas que pensam no entretenimento, enfim, né, assim, que gostam e trabalham para a indústria cultural, né? Às vezes a gente tem um monte de gente que, enfim, gosta mesmo, né? Assim, não é nem dono de empresa, de estúdio, disso e daquilo, mas está ali. Enfim, a gente tem esse grupo e a gente tem um grupo que é um grupo que está ligado a uma produção de memória, de história, de cultura, de investigação de linguagem, enfim, que é uma outra coisa. Essa disputa, enfim, a gente tem essa disputa em todos os campos, né? Assim, seja no campo, seja, enfim, todos na indústria farmacêutica, na indústria da alimentícia, e é assim também no audiovisual. E a gente vai... Essa luta ela é antiga, né? Assim, é uma disputa antiga e o outro lado vem ganhando, porque o outro lado acumula muito dinheiro e, enfim, tá ali, né, no poder e dentro do poder e tal. Eu tenho a impressão, assim, isso é uma coisa que eu acho que a gente veio aprendendo, né, nos últimos anos, assim, porque a gente estava num momento mais ou menos confortável, que pelo menos as coisas pareciam que iam se expandir, então parecia que as coisas iam começar a funcionar para mais pessoas, né? Porque acho que nem chegou a começar quando acabou. E agora, sim, a gente tá perdendo tudo, eu acho que a gente perde muito, sabe? Eu acho que, assim, já dá pra... Se a gente for ver alguns dados que já saíram dos últimos 2 anos, a gente já percebe uma queda de produção, uma queda de participação de filme brasileiro em festival internacional, por exemplo, sabe? Que é uma coisa que... Isso mostra que, assim, tá se produzindo muito menos e tal, e isso é uma pena, porque... a gente finalmente estava tendo uma produção tão diversificada e, né, de vários lugares do Brasil. Enfim, olha como que estava o nosso cinema, né? Tava assim, um momento muito maravilhoso. E eu acho que essa disputa e a gente lutar por esse espaço vai ser sempre assim, sabe? E assim, o que está acontecendo hoje com esses streamings, sem ninguém para nos defender, né? Porque quando a gente teve, por exemplo, o negócio das TVs a cabo, a lei da TV paga, ela garantiu, né, que ela fez com que, por exemplo, o Fundo Setorial do Audiovisual foi criado ali, né? Com a Condecine, por conta do imposto para a lei da TV paga, tá, não sei o que lá. Então tinha um grupo ali de resistência que estava protegendo o audiovisual brasileiro na regulação das TVs pagas. Com esses streamings, eu acho que nem tem regulação, e quem está ali, enfim, falando com o governo são os presidentes das próprias empresas de streaming, né? São eles que vão ditar as regras. Eu acho que isso daí é
enfim, isso acaba com uma indústria nacional, sabe? Essas empresas pagam os profissionais, então, assim, muita gente tem trabalho, sabe? Então, aparentemente, elas vão sempre poder dizer o quanto que elas são essenciais para a indústria do audiovisual. Mas elas matam, sim, as pequenas produções. Elas matam... Tipo, se a gente estava conseguindo finalmente ter acesso ao pessoal dos canais de TVs públicas, algumas televisões brasileiras, agora com os streamings, eles só falam com grandes produtoras, com grandes produtores. Eu me lembro de fazer uma reunião com um cara do Netflix uma vez, que ele veio me dizer o que o Netflix queria, que eles estavam chegando no Brasil, e ele disse o que o Netflix queria. Tipo assim, querido, você está chegando no nosso país. Entendeu? Como é que você não me pergunta o que a gente tá querendo? A pergunta é oposta, deveria ser oposta, sabe? Como assim, o cara me falando o que o Netflix quer, se eu tinha alguma coisa dessas, assim. Pra mim, até mesmo, assim, esses dias tava também conversando que agora tem o padrão Netflix, né, de câmera e tal. Eu acho isso, assim, bizarro, sabe? Porque, assim, quando ele define que tipo de imagem, que tipo de câmera... tá definindo o nosso olhar, né? Assim, e eu acho que é isso. A gente não pode... Parece... Assim, é uma velha discussão que parece aquelas professoras, tipo, contra a globalização, sabe? Mas a gente tem que continuar nessa conversa, porque eles estão aí para engolir a gente, né? E se a gente, enfim, deixar, é o que vai acontecer. E é difícil lutar... Bom, enfim, estamos aí... precisamos tentar sair um pouco desse buraco e ir voltando aos poucos, mas eu acho que a gente está num momento bem péssimo, porque, por exemplo, esse negócio desses streamings, eles estão fazendo do jeito que eles querem, né? Não tem ninguém ali para enfim, as forças são poucas, assim, a gente vai ter que tá ali, né, lutando e tal, mas esses streamings, eu não sei se dá para reverter, né? Porque eles entraram no Brasil sem legislação, basicamente. Tem toda essa coisa também que fala, mas o Netflix não quer também esse tipo de produção, vocês que busquem pôr a sua produção em outras formas de streaming, ou falam assim, o Netflix ele vai ampliar tanto o poder do streaming que vai chegar um dia que vai ter um streaming focado numa produção mais próxima do seu gosto, ou mais próxima do que você cria. Mas as pessoas parece que usam essa desculpa para ocultar toda a forma predatória, né, que essas grandes empresas são internacionais, né, que chegam no Brasil, estabelece padrão, preço e tudo mais, e também limita uma indústria, porque quem não produz exatamente desse jeito não entra. E aí, quando a gente pensa assim, então eles devem estar com uma ideia muito crítica de qualidade, então deixa eu ligar aqui e assistir, ver a qualidade que eles estão tanto falando. E tem coisas que são péssimas, chegam realmente a ser péssimas. E mesmo assim, essa ideia de desempenho comercial, sabe, das coisas, porque tem muita coisa que, enfim, hoje a Ancine está completamente desatualizada porque mede por bilheteria em sala de cinema. Mas mesmo assim, você pensar em desempenho comercial de um documentário e comparar isso com um filme que tem um ator global, sabe? E colocar essas duas obras no mesmo lugar para competir, por exemplo, né? Para avaliar o desempenho comercial, e daí pensar políticas a partir de desempenho comercial, isso é a maior burrice que tem, porque a gente sabe muito bem como que os curtas e os filmes independentes eles passam pelo Brasil em né, em projetos culturais, projetos de educação, em mostras, em festivais, e como que isso constrói uma rede de pensamento, de reflexão. Esses filmes são essenciais, assim, e existe espaço para esses filmes. Esses filmes estão aí, eles são vistos, eles são projetos que envolvem, né, comunidades e grupos. Então, assim, são essenciais mesmo para a construção de um país, para a gente se manter, né, o nosso espírito de comunidade, para a gente manter uma produção cultural e tal. Então, é uma noção de cultura muito equivocada que eles têm, né, porque é ligada à indústria cultural, é ligada a entretenimento e lucro e tal. Enfim, o dinheiro circula também quando você está fazendo arte, quando você está fazendo o cinema independente, só que o valor disso é outro, né? Não é um valor de bilheteria ou de números, né?
enfim. Eu queria entender também como que você vê isso, essa criação hoje, que hoje tem, cada vez mais, tem aquela certeza que vai se tornar raro a reprodução da obra numa sala de cinema. Claro que os festivais, eles estão fortalecendo isso, né, essa ideia do encontro dentro de uma sala de cinema, mas hoje em dia, quando se cria, para muito a pensar se vai chegar um dia a uma sala de cinema, não pela bilheteria em si, mas pela forma de produzir, né, de criar, enquadrar e editar. Como que você vê isso? Você acha que você vê uma forma de modificar esse cinema ou você não pensa em exatamente se vai ser visto numa tela de uma TV ou no cinema? Eu acho uma delícia, assim, eu sou super a favor da sala de cinema e eu fico pensando, assim, eu acho que é possível criar, fazer com que fazer as pessoas irem ao cinema é difícil. E eu, nos meus filmes, pelo menos, eu sigo criando, por exemplo, espaços de cineclube, espaços de levar as pessoas para o cinema. Então, fazer das exibições, sabe assim, por exemplo, se você pegar e botar um filme em cartaz, bota um filme numa sala de cinema e larga ele lá, dificilmente você vai ter público, mas se você pega e começa a organizar, sabe? Então organiza com um grupo, cria relações com cineclubes e não sei o que, sabe? Eu acho que é preciso criar redes e entrar nessas redes e fortalecer essas redes que já existem, porque existe bastante cineclubes, existe uma rede, por exemplo, de professores muito forte que passa filme até nas salas de cinema. Até de redes grandes, tipo Itaú, eles têm, por exemplo, Clube do Professor. Isso é uma coisa super legal, sabe? Todo sábado passa um filme para os professores. Sempre tá cheia as salas, é sábado de manhã, sabe? Então, assim, e entrando em redes que já existem, formar novas, assim, para criar exibições em salas de cinema, que a experiência é outra, é uma experiência coletiva, enfim. Tecnicamente é muito melhor, é a experiência do cinema, assim, que eu acho que a gente... Claro, vai ter um monte de gente que vai ver filme em celular, em televisão e tal, mas criar eventos para que sejam encontros, sabe? Para que sejam, vamos ver um filme, vamos conversar e vamos encontrar. Eu acho que todo mundo gosta. Agora, realmente, do jeito como, enfim, com os preços das salas de cinema, com a oferta que tem em casa o tempo inteiro e tal... Qual a diferença entre eu ver um filme sozinha aqui ou, sabe, no meu computador ou numa sala de cinema? Agora, se eu sei que vai ter um evento, por isso que eu não sei, eu fico pensando que, eu acho que pensar a distribuição de filme, hoje em dia, passa um pouco por aí, na minha opinião, sabe? Então, queria agradecer, Alice, antes de tudo, pela sua presença, por estar aqui com a gente e poder dizer as suas palavras e compartilhar a sua experiência com todo mundo. Eu queria agradecer também todo mundo que está ouvindo e a gente se vê na próxima. Que se a Alice quiser falar alguma coisinha antes da gente fechar. Queria agradecer, espero ter falado coisas interessantes. E é isso, valeu.